Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Ó Deus, nós entregamos essa igreja em tuas mãos. Abençoe as famílias, abençoe a nossa cidade de Nilópolis, abençoe o Rio de Janeiro, Senhor. Salve o Brasil, Senhor. Entregamos, Senhor, esse culto, nesse domingo de carnaval, onde estamos clamando, orando, louvando, bendizendo o teu nome, Senhor. Abençoa as pessoas que nos ouvem através da web rádio, pessoas que estão nos ouvindo através, Senhor Deus, do WhatsApp, através do Facebook. Pai, abençoa essas vidas. Como eu conversava com a pastora lá de Minas Gerais, que a graça, que a abundância do teu Espírito, que o amor do Deus eterno esteja com os nossos irmãos mineiros. Pai, toma essa igreja em tuas mãos. E a tua palavra, que é viva e poderosa, pedimos a tua bênção. E o povo de Deus diz: você pode aplaudir o nome do Senhor? Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, vamos ler hoje um texto muito conhecido e uma história também muito familiar. Essa parábola ela é demais conhecida porque retrata da história de Deus na vida humana, na história da salvação na vida humana. Fala da história de Deus em salvar o homem. Mas existem algumas coisas nesse texto que eu quero que vocês prestem atenção, que eu quero que vocês comecem a assimilar. Fique de pé, vamos abrir em Lucas capítulo 15, o verso de número 11, já está em um televisor. Vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares. E os irmãos leem bem bonito, a partir do versículo 12, os versos pares. Essa história faz parte de um conjunto de parábolas. É a história do filho pródigo, é a história da ovelha perdida, é a história da dracma perdida. Jesus acentua que as perdas, elas não são deixadas, não são coisas esquecidas. Ao contrário, aquilo que foi perdido, Deus foi em busca. Mas há uma atitude muito especial quando a gente percebe que na consciência desse rapaz, o filho pródigo, nasce um desejo, nasce uma vontade. E eu quero falar sobre isso essa noite. Sobre esse desejo, sobre essa vontade de mudar, de querer algo que pudesse realmente escrever uma nova história. Diz assim em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Igreja. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Amém. Você pode se assentar. Como eu disse, essa parábola, ela remete à decisão de Deus de buscar aquilo que havia sido perdido. E essas três parábolas põem essa expectativa da preocupação de Deus numa intervenção divina sobre as estruturas humanas, sobre as complexidades que o homem cria. Nós criamos muitos problemas, irmãos. Depois que o pecado nos atingiu, realmente a nossa personalidade, nós como seres pensantes, fomos atingidos. Atingidos por quê? Porque o pecado, ele mexeu com a nossa condição de uma atitude absolutamente correta, que pudesse atender e preencher tanto as necessidades vertical quanto as necessidades horizontal. Significa, tudo aquilo que demanda para Deus, o homem antes do pecado fazia tudo sem qualquer defeito. Tudo aquilo que demanda em relação ao que está à nossa volta, os seres humanos, o homem também agia em perfeita harmonia. Mas depois que entrou o pecado, danificou a personalidade, os pensamentos, as atitudes, os comportamentos dos seres humanos. Ora, a gente vê essa parábola, ela é nítida em dizer da atitude errada. Ela é nítida em dizer do procedimento errado. Ela é nítida em trazer-nos uma reflexão de como as pessoas podem errar, como as pessoas podem falhar, como as pessoas podem danificar todo o seu projeto de vida. A relação que essas pessoas começam a ter, que tem uma ação cheia de defeitos, ela começa então a comprometer a história, ela começa a comprometer o futuro. E esse jovem achou que estava fazendo a coisa certa, mas na verdade ele estava se envolvendo com um grande problema da sua vida. Mas ele então decide, e a gente sabe muito bem o que acontece. Ele pega todos os seus bens e gasta dissolutamente, de maneira errada, de maneira em que envolveu completamente a sua vida moral e espiritual, arrancou todos os últimos centavos da sua vida econômica, roubou-lhe o futuro e estava roubando-lhe completamente a sua vida existencial, o seu presente. Foi uma atitude errada. E eu quero falar sobre isso. A postura que ele toma diante da sua vida é uma postura completamente louca, insensata, desvaradamente. Ele toma decisão errada, mas nisso ele persiste. E quando tudo lhe é roubado, quando lhe tudo é retirado, quando ele não tinha mais apoio moral, apoio afetivo, apoio de família, quando ele não tinha mais nada, então ele foi deixado de lado, foi abandonado. E a Bíblia diz que ele estava passando fome, e ele pede emprego, e ele estava trabalhando para dar comida aos porcos. Comida aos porcos. E ali ele trabalhando, a fome que ele tinha era tão grande, irmãos,
porque ele desejou comer a comida dos porcos. A degradação da vida dele foi tão grande que naquele momento o orgulho já não existia mais, já não existia nem uma condição que deveria conter, que era o conceito religioso, porque nenhum judeu fica junto de porcos, e principalmente comer comida de porcos. Então ele cai no último nível de um rebaixamento humano, de uma vida desgraçada, de uma vida completamente sem estrutura, sem futuro, sem nada. Mas ele toma uma decisão que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Ele toma uma decisão, está no versículo de número 18. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? Levantar-me-ei. Amém. E eu fiquei pensando sobre essa condição, sobre essa atitude. Porque a vida, ela muitas vezes vem a nós e achamos que temos o poder para as decisões que venham nos preencher. Mas erramos, falhamos. O texto é muito claro. Ele diz no seu íntimo: eu vou me levantar. Ele decide. Ele não espera mais por ninguém, porque ele sabia que todos os apoios ele havia perdido. Só existe uma condição do ser humano mudar a sua vida. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, se você quer que algo aconteça na sua vida, se você quer ver novos horizontes, se você quer deslumbrar novas conquistas, se você quer galgar alguma coisa, você precisa se levantar do estado que você está. Ninguém pode conquistar alguma coisa se estiver vencido, se estiver caído, deitado pela frustração, deitado pela vergonha, está caído moralmente, espiritualmente, está caído completamente sem apoio de amigos, de irmãos. Mas eu vou te dizer, para você se levantar, nada vai acontecer se isso não começar dentro de você. Você tem que se decidir. O texto é muito claro, irmãos, que o filho pródigo, ele decide: não vou me permitir permanecer caído, amém? Não vou ficar mais prostrado aqui, vencido. Ele decide: vou me levantar. E eu quero dizer essa noite: levanta-se! Levanta-se! Porque quando você decidir, quando você tomar essa decisão, quando você agir, meu irmão, o seu mundo vai mudar para melhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Quando você for cercado de coisas contrárias, levanta-se. Quando você estiver sem forças, aflito, levanta-se. Quando você errar e perder bens, perder a moral, perder a vida espiritual, quando você perder amigos, levanta-se! Levanta-se. Quem nunca caiu, irmãos? Quem nunca errou? Pessoas vão te acusar, pessoas vão tentar te condenar, mas não espere por ninguém para você se erguer, não espere por ninguém para você começar a dar saltos altos. Se você não se decidir, se você não tomar uma atitude, nada vai acontecer. Eu vejo pessoas reclamando de família, reclamando de governo, reclamando de problema de crise, reclamando, e falam de uma coisa, falam de outra, estão prostradas, arriadas. Nada vai acontecer se você não se decidir. O filho pródigo, então, olhou para aquela situação, fez uma razoável análise do que estava acontecendo. Ele prostrado, junto com os porcos, no meio daquele chiqueiro,
todo quebrado, arruinado, não tinha outra coisa para a vida dele. Nós não podemos chegar e ver as coisas mudarem só pela força da nossa palavra. Nós temos que falar e agir. Se você quer que mude alguma coisa, levante desse estado. Levante-se dessa situação cômoda. Você vai fazer da crise, da luta, a tua forma de você aprender a crescer. A forma de você aprender a dar impulso para dar um salto acima da onde você está. A luta, os problemas, as dificuldades, não é o que nos atrapalha. O que nos atrapalha é a nossa atitude cômoda. É quando nós deixamos nos vencer. Aquele homem estava ali e precisava agir. E ele disse, levantar-me-ei. Ele errou. Mas é assim que a vida acontece. A gente erra, levanta-se e começa a andar de novo. Não é para parar, não é para ficar no erro, não é para ficar no pecado, no mal. Levanta-se! A expectativa que nós temos, irmãos, das estatísticas de pessoas que estão vivendo agora, de 1 a 10 pessoas que acreditam, o certo é que das 10 que caem, só 3 que se levantam. Vocês sabiam que no mundo, 90% das pessoas são positivas, 10% das pessoas são negativas? Você não tem que fazer parte desses 10% que não acreditam, que não creem. Você só precisa fazer parte dos 90%. Acredita em Deus, acredita em você. Nada vai acontecer se você não se levantar. Aquele homem tomou decisão e ele precisava corrigir o que havia feito de errado. A vida não é para a gente ficar chorando pelo que a gente fez de errado, não é para a gente ficar caído pelo que a gente fez de errado, não é para a gente ficar prostrado pelo que a gente fez de errado. Essa história retrata Deus procurando justamente esse que havia feito algo errado e esperando por ele na figura do Pai. Você precisa se levantar, precisa enxergar que a vida é muito mais do que você agora está delineando, né? Está dentro dessa visãozinha. Levanta-se. Quem nunca foi dominado pelo medo? Quem nunca foi dominado pela agonia? Quem nunca sentiu essa destruição? Sentiu acabado? Esse homem estava assim, mas ele decidiu. Glória a Deus. Se você se levantar, se você ver a tua vida por um prisma de fé, de atitude, de coragem, de motivação, que realmente você acredita em Deus, acredita em você, a sua vida vai mudar. O pai estava esperando o filho, mas se ele não se levantasse, nada aconteceria. Mas quando ele se levanta, a Bíblia nos revela que o favor de Deus, que as bênçãos de Deus, que o futuro dele, que tudo que estava destruído foi refeito, porque ele se levantou, Às vezes nós nos sentimos realmente sem força, às vezes nos sentimos assim desanimados, às vezes nos sentimos meio embaraçados, parece que estamos no meio dos porcos, que é o mais nível do degrau humano na visão religiosa. Esse nível de degradação, onde tudo nos afeta, onde tudo nos roubou força, nos roubou ânimo, nos roubou fé, nos roubou propósito, nos roubou futuro. Esse homem estava assim. Eu não sei o que o diabo tem colocado no teu coração, tem colocado na tua mente. Eu não sei o que você tem ouvido nesses dias. Eu não sei qual é a história que você tem cruzado em sua mente, mas eu quero dizer que você é muito maior e muito melhor do que tudo que está te cercando para te deixar para baixo.
Quando aquele homem descobriu que ele poderia se levantar, e no íntimo disse, eu vou dizer a meu pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Ele começa a transformar a vida dele. Se você quiser transformar a sua vida, você tem que crer que você é capaz de se levantar, você é capaz de agir, você é capaz de mudar, você é capaz de mudar, você é capaz de mudar. Não é pelo fato de estarmos com problema, com lutas, com agonias, com destruição, que temos que ficar caídos. Cada um tem sua história, cada um tem sua desventura, cada um tem o seu fracasso, mas mesmo assim, não podemos ficar no chão. Temos que prosseguir. Temos que prosseguir. A vida não pode passar como um filme de terror, irmãos. A vida tem que fazer parte da história que você vai escrevendo a cada dia, daquilo que você ultrapassa. Quando os problemas te apertam e você consegue fazê-los deles uma forma de você vencer as dificuldades e não ficar nas dificuldades. A vida não pode te prender. Você é maior do que os problemas. Deus está mandando hoje você se refazer, amém? Você crê nisso? Tem pessoas que gostam de ficar assim, reclamando, falando, porque não tive apoio, porque ninguém me ajuda, porque não tem porta aberta para mim. E a vitimização é uma das piores coisas que pode acontecer na vida do ser humano. A pessoa se sentir que o mundo está conspirando contra ela. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, eu sou do cavalo. A vitimização. Olha que esse homem estava ali, e se ele não tivesse tomado atitude, é hora de eu me levantar. Quando você começa a entender isso, você começa a ter compromisso com a sua vida. Quando você começa a entender isso, você começa a ter compromisso com Deus. Quando você começa a entender isso, você começa a ter compromisso com os seus propósitos, com aquilo que você quer, com os valores da tua vida, com as crenças da tua vida. Você se compromete. Esse homem, quando ele diz, levantar-me-ei, ele começa a buscar e refazer a vida, levantar e continuar a vida. As lutas às vezes nos molda, nos ensina, nos fortalece. Os problemas muitas vezes não é para nos destruir, mas é para melhorar as nossas vidas, para enfrentar outras guerras, outros cursos de circunstâncias que virão. E Deus está falando com você essa noite. Levanta-se. Levanta-se. Não permita ficar caído. Pare de dar aos outros desculpas. Pare de dizer que foram as pessoas que te prejudicaram. Tudo que você precisa está dentro de você. Amém? Glória a Deus. Diga como filho pródigo, eu vou me levantar. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Levanta-se. Muitas vezes a gente quer se entregar. Muitas vezes a gente pensa que é o fim. A gente conhece muitas histórias. E a vida, ela vem realmente com força sobrecomum. Vem com ímpeto. Nós sabemos disso. Muitas pessoas desistem de buscar os seus sonhos, os seus projetos, a reconstrução da vida. Muita gente se prostra. Não tem força para reconstruir a vida profissional. Tem gente que não quer reconstruir a vida amorosa. Tem gente que não quer reconstruir a vida intelectual. Porque um dia erraram. Mas não é para você botar um ponto final. Põe uma vírgula. Levantar-me-ei. Glória a Deus. Põe uma vírgula e escreva. Eu irei prosseguir. Eu vou continuar. Porque eu creio que Deus está comigo, que Ele é o meu grande galardoador.
Aquele rapaz, ele tinha uma ideia do seu pai, e aquilo foi o que o fez se levantar daquele chão. Quantos jornaleiros de meu pai vivem em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aquilo tudo foi vindo na sua mente, e ele começa então a pensar: eu vou até a casa do meu pai, e pelos agravos, pelos erros, pelas minhas atitudes insanas, eu vou pedir: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno nem de ser chamado seu filho, mas me faz um dos seus jornaleiros, seus empregados aí da casa. Mas ele teve a atitude de se levantar. Sabe, às vezes as pessoas se entregam, deixam que as coisas aconteçam, que as coisas se refaçam por ela. O tempo não vai refazer nada, isso é uma mentira. A única coisa que é capaz de refazer alguma coisa é a sua atitude, é o seu comportamento, é a sua postura. Nada vai mudar se você ficar parado, se você ficar só na força da crença. A crença é a seguinte: amanhã vai melhorar, nada melhor do que um dia após o outro. Isso é um engano. Só vai mudar, só vai melhorar se você se levantar, se você encarar. É hora, irmão, da gente começar a lutar pelo que a gente acredita. Lute mais pelos seus sonhos. Não se limite a ficar prostrado, caído, deitado, porque você falhou. Deus te espera, amém? Deus te espera, amém? Deus te espera. Dê o seu máximo naquilo que você acredita. Você acredita? Você é um cristão, você é uma serva de Deus, um servo de Deus, você é um pastor, você é um obreiro. Então, dê o máximo nisso que você acredita. Põe a tua alma, põe a tua paixão, põe a tua força, põe a tua energia nisso que você faz. Dê o seu melhor. Levanta-se. Quando você começa a entender que não depende dos outros, depende da sua vontade, coloque mais a sua força, mais a sua paixão. Levanta-se. Lute. Não fique no chão. Não deixe que nada venha tirar sua força. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Sabe, irmãos, sem sacrifício não há vitória. Sem se comprometer, sem disciplina, sem uma vida regrada de compromisso, não há vitórias. Se você não se comprometer, acordar cedo, organizar a sua vida, objetivar o seu futuro, saber o que você quer. Se você não se envolver com isso, sem sacrifício, nada acontece. Nada acontece. Eu quero dizer que não houve e não haverá vitória sem luta. Isso é fantasia. Isso é conto de faz de contas. Sem lutas, sem trabalho, sem esforço, não há vitória, não há conquista. Se você não se comprometer com isso, nada vai acontecer. Uma coisa que eu percebo nesse texto, é que eu quero dizer para os irmãos: se você tiver que reconhecer o seu erro, faça logo, reconheça. O pior do que errar é persistir no erro. Quando esse homem viu que o problema dele era também o que ele pudesse reconhecer, ele reconhecer: eu errei, pequei, eu falhei, mas eu vou me levantar. Amém? Deus não quer ficar ouvindo a sua história triste, a sua história de horror. Deus não quer ficar ouvindo a sua história de pecado. Deus quer ouvir a sua história: vou me levantar, meu Pai. A partir de hoje, eu vou ser outro homem, outra mulher, outro jovem. Eu quero ser outro patrão, outro empregado. Eu quero ser outro filho, quero ser outro marido, quero ser outra esposa. Eu vou me levantar. Levantar-me-ei. É você que faz isso, é você
que traz essa existência para dentro da sua vida. Sabe, queridos irmãos, precisamos reconhecer e agir, dar um salto na direção dos nossos sonhos. O que eu vejo, repito, e todas as vezes que for necessária, repetirei. Muitos têm sabotado os seus sonhos, os seus projetos. Muitos têm deixado de lado aquilo que deveria ser entregue com maior intensidade, com força máxima, com maior energia. Foi franqueado com fraqueza, com desculpa, foi franqueado com moleza, com preguiça. Como você vai chegar? Tem que se levantar, meu irmão. Não sabote a sua vitória. Talvez esteja até mesmo sob o peso de acusação. As pessoas te acusam do tipo: você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai dar em nada, você tem frustração dentro de você. Eu quero te dizer, se Deus foi capaz de mudar a vida desse homem que fez uma desgraça na vida dele, se a gente for considerar a história do filho pródigo, ele cai numa maior desgraça existencial. É o degrau mais baixo da condição espiritual, moral, que pudesse ser reconhecido por um judeu. Se Deus é capaz de pegar esse homem, transformá-lo e dar a ele uma nova vida, uma nova perspectiva, porque ele se levantou, por que não fará com você? Você crê que Deus está esperando por você? A sua vida só vai mudar se você se levantar. A história revela isso. Eu quero dizer para você, saia da onde você está prostrado, caído. Saia da onde você está envergonhado. Eu não digo por uma questão geográfica. Eu estou falando pelo ambiente. Você, quando entra nesse ambiente, seja lá onde for, você se sente um frustrado, um envergonhado. O ambiente é pesado para você, mas eu quero dizer, se levante desse ambiente e diga: a partir de hoje, levantar-me-ei. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Levante-se. Imagine, irmãos, esse homem, quando chega perto do Pai. Quando ele chegou perto do Pai, olha só o que acontece. Ele está no meio do chiqueiro. Ele vive com os porcos. Agora imagine vocês, como esse homem chegou perto do pai dele. Mal cheiroso, catinguento. Esse homem estava todo lambrecado, de bosta de porco. Ele saiu desse estado. Mas quando ele se levantou, a Bíblia diz que o pai o avistou. Não foi o filho que avistou o pai, não. Foi o pai que o avistou. Eu penso nisso em relação a você, a qualquer pessoa. Que às vezes a gente acha que pelo estado que nós estamos, Deus não nos verá. Deus não nos avistará. Mas eu quero dizer que por mais que seja difícil a caminhada, por mais que seja difícil essa vida, você pode se levantar e confiar em Deus. Confiar nos propósitos de Deus na sua vida. E quando aquele pai o avistou, o pai não levou em conta o perfume de porco que o filho estava. Cheiro de porco que o filho estava. A Bíblia diz que o pai correu e abraçou, beijou e disse: esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Fique de pé em nome de Jesus. Eu sei que essa tua caminhada é difícil, é dura, mas levante-se. Pastor, eu preciso tomar uma decisão, então essa é a hora. Pastor, eu preciso agir. Meu irmão, ou você faz agora, porque o seu futuro não vai mudar se você não mudar o presente. Se você não agir hoje, nada vai acontecer amanhã. Se você quer mudar, você tem que se levantar. Glória a Deus.